Tem mais bate-papo agora nesse bloco, claro, o segundo bloco do programa. Quem entrou agora no intervalo foi a Paula Pires. Ela é da empresária. A gente vai conversar com ela num outro bloco só sobre food trucks, comida de rua, esse novo ramo, né, empresarial que está fazendo sucesso em Belém, mas esse é um assunto para depois, para outro bloco. Agora a gente conversa sobre cinema, que é um assunto que todo mundo gosta, ou quase todo mundo gosta. E no bate-papo com o Ramiro Quaresma, que é professor universitário, pesquisador, e a pesquisa dele, a dissertação de mestrado dele, né, Ramiro, foi Sim. sobre o cinema paraense, né? Você pegou aí um bom período do cinema e fez uma espécie de cartografia, é isso? Foi. Como é que é essa pesquisa? Boa tarde, né? Essa pesquisa começa em 2008, quando eu comecei a procurar o cinema paraense. E era uma coisa que não era acessível. Tu não sabia onde é que encontrava aquilo. Eu não sabia nem que existia, na verdade, uma grande produção aqui ainda. E aí eu trabalhei no Museu de Imagem do Som, né, que é uma instituição da Secult, né, e que era muito pouco conhecido também na cidade. Né, ainda né? Ele estava no momento que ele tinha saído do prédio da Fundação Tancredo Neves, a antiga Fundação Tancredo Neves, e foi para o sistema de museus. Então ele ficou assim estava um museu meio perdido assim, nesse momento. Não tinha sede, não tem ainda até hoje, né, uma sede própria. E aí eu comecei a trabalhar nesse acervo, comecei a catalogar o acervo para o Museu de Imagem do Som. Porque ele hoje ainda integra o sistema de museus, o sistema integrado de museus do Estado, da Secult, né? Foi. E assistindo esses filmes do Museu de Imagem do Som, comecei a catalogar para o Museu de Imagem do Som esses filmes. E comecei a tomar contato com essa produção do cinema aqui, de Belém, né? Não sabia, por exemplo, conheci lá o Líbero Luchardo, que era um nome que eu sabia que existia um cinema, mas não tinha assistido os filmes dele ainda. E aí eu conheci as obras dele fantásticas, assim. Em 65 ele começa a produzir longas metragens aqui no Pará, né? Foi uma coisa, um devaneio do Líbero Luchardo produzir cinema aqui no Pará. Né? Não tinha uma indústria de cinema já pronta aqui, então ele teve que partir do zero para começar a fazer aquilo. E aí o exemplo dele eu comecei a ver, e ele começou a produzir cinemas aqui e parou essa produção naquele momento. Não foi um ciclo que se continuou. E eu fiquei curioso para saber o porquê que não tinha continuado aquilo, né? Pela dificuldade de produzir cinema aqui em Belém. Sempre foi muito difícil, fora dos grandes centros, São Paulo, Rio, né? Então o cinema, todo realizador paraense tem que começar praticamente do zero, sempre. Recurso não tem, vai atrás, sempre com um trabalho coletivo, no amor mesmo pela coisa. O cinema levou o Líbero Luchardo, por exemplo, à falência, fazer cinema aqui. Teve que vender todas as coisas para conseguir finalizar os filmes. E isso aí por que fazer cinema aqui no Pará, né? Essa grande vontade dele. Agora, assim, eu não sei se tu, acho que já deve ter chegado a essa história, mas assim, uma coisa que tu fala, acho que a gente não tem uma continuidade de projetos que são importantes para realizadores na área do audiovisual. Mas eu não sei se tu chegaste já a ver aquele projeto do CRAVA, Sim. que era o Centro de Recursos Audiovisuais da Amazônia, que era da SEMEC, um projeto da SEMEC, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e que era uma ideia de você ter um centro de referência de produção de cinema no Pará. Uhum. Eu não sei como se tu chegaste a ver essa Ele faz parte. parte da minha pesquisa, o estudo Sim. do CRAVA. Inclusive, ele é um dos ciclos que começou que e tinha tudo para... né? E também chegou ao seu fim também. Né? Então, é engraçado essa coisa. E eu, quando eu comecei a colocar no ar essa minha pesquisa, parte do Museu de Imagem do Som e parte que eu comecei a obter dos próprios realizadores, eu criei esse site que eu chamei de Cinemateca Paraense. Porque em 2006 eu fiz estágio na Cinemateca Brasileira. Sim. E assim, me apaixonei totalmente, não apenas pelo cinema, mas pelo aquilo que salva o cinema, que ajuda o cinema a ficar. Né? Porque aqueles filmes são mídias físicas que precisam ser preservadas, elas se deterioram, elas acabam. E é caro, né? Muito, para preservar isso é caro. Então, na Cinemateca Brasileira eu aprendi a importância disso e queria uma coisa similar aqui em Belém. Aí você criou o site em 2008, o Cinemateca Paraense. Foi. E aí, na verdade, é uma grande catalogação que eu coloquei virtualmente. Ele não é uma cinemateca física, é uma cinemateca virtual. Tá. Onde eu peguei todas as informações que eu tinha e aglutinei naquele site lá. Mas aí tu põe os filmes completos ou só... Eu pego os filmes dos próprios realizadores.
Eles é que publicam esses filmes. Sim. Então, os filmes que eu obtenho é a partir dos próprios realizadores que divulgam na rede. E lá ele encontra um espaço que o pesquisador Então, vai lá e encontra tá lá, tudo. Aquele filme Tá lá, Ver o Peso, que foi fruto, inclusive, do trabalho do Crava, né? Que foi um dos primeiros. E então, nós temos uns filmes para mostrar que, que são os filmes que você usou na sua pesquisa, é isso? Eu mandei para vocês um de cada década para mostrar um pouco da produção de cada aí dessas nós fizemos 6 uma décadas. edição, vamos mostrar que aí você pode ir comentando um A pouquinho. gente pode ir perguntando. Pode. Vamos ver se a gente consegue colocar agora, olha aí. Aí você pode ir isso comentando. é o Líbero Luchardo, né? É o primeiro filme do Líbero Luchardo. Que é Um Dia Qualquer, né? Qualquer. Aí ele já foi trabalhar. Ele já foi recuperado pela Cinemateca Brasileira, inclusive. Tá aí com recurso do... Foi um edital, ele foi um edital para recuperação de filmes em preto e branco. Que você concorreu. Eu fiz esse projeto do Líbero. Ai, Foi. que legal. E assim, olha só, é Belém, né? Nessa época É muito legal. é muito... É como eu trato os filmes, assim, como patrimônio audiovisual. Eles são um patrimônio da nossa terra, né? Das nossas imagens, das nossas figuras. Esse é outro filme raro também da década de 70, que foi o Giovanni Gallo que fez lá no Marajó. É um filme etnográfico, né? Um modelo como Jean Rouch fez muitos filmes na África. Ele acompanhou essa caça ao jacaré no Marajó, filmando em Super 8. Esse eu não conhecia, não... Esse material é bem raro. trabalho- Esse já é o Ver o Peso, né? Que Esse é do fruto- Januário, né? Que é do Cravo, esse, que era fruto do trabalho do Cravo. Que é esse projeto, né? Esse filme é um marco, né? de Como 84. questão já mais contemporânea. Foi fruto de uma oficina de cinema que Isso. aconteceu em Belém na Que década de era do 80. Cravo ligado à SEMEC. Como eu te falei, como você tem políticas públicas que o gestor ele chega e diz que isso não é importante, não acaba. teve continuidade. Então, se você tivesse dado continuidade, hoje você teria um centro de referência do audiovisual. Com certeza. Aí o Lendas Amazônicas, do Aí na Ronaldo década Passarinho. de 90, né, esse filme que foi feito pelo Ronaldo Passarinho e Moisés Magalhães, com o equipamento do Cravo. É incrível que foi legal. Eles usaram o equipamento do Cravo para fazer esse filme. Olha São 4 aí, episódios Walter. sobre lendas da Amazônia, né? Sim, eu lembro desse. Essa é a moça do táxi. Ela sempre foi cheia de mim. Esse filme já tem quase 20 anos. Eu achava muito interessante. E aí na sua pesquisa você fala um pouquinho sobre eles todos. Aí eu chamo a Verequete, né? Que aí E já que é é um mais atual. ciclo de renascimento do cinema paraense na década de 2000. Com certeza. Quando surgiram editais da prefeitura que movimentou a produção de cinema aqui em Belém de novo. Essa geração ainda está produzindo agora, bastante. Mais madura, né? O Luiz Arnaldo está fazendo uma nova série agora para a TV Cultura. Né? Inclusive tem esses projetos do audiovisual brasileiro que permitem também muita coisa boa, né? Que É um estão sendo... ciclo agora bem tá interessante, está se firmando mesmo. E o que é interessante você deixar ele disponibilizado na rede é a visibilidade que vai ter nesse trabalho. Isso já é uma produção já da década de 2010, que são a produção de videoclipes. Que teve um boom agora nesses últimos anos de produção de imagens e videoclipes. Esse eu acho emblemático pela presença do comércio de Belém. Que já fica para a história agora esse comércio de Belém, do jeito que está a partir dessas imagens. Ou seja, qualquer área que você queira aí, a questão da música, da história, você pode pegar isso aí e trabalhar, né? Tá aí então um pouquinho de alguns filmes, né? Eu cataloguei na minha pesquisa cerca de 300 filmes. Pois é, a gente viu aqui só uns Então tu não fica trechinhos de só com alguns. ficção, tu fosse para documentário. Não, todo o material audiovisual, audiovisual. séries, videoclipes, tudo que é produzido como cinema, eu cataloguei para que as pessoas tivessem disponibilizadas essas informações. Mas aí, porque isso é uma dissertação, né? É. Foi a sua dissertação de mestrado. Mas aí, assim, você usou que metodologia? A ideia é mesmo uma cartografia? É uma cartografia porque eu parti das vivências dos realizadores. Eu fui atrás deles, conversei com eles, entrevistei eles e perguntei sobre os processos deles. Por exemplo, tem uma entrevista que eu consegui com um cineasta paraense de Santarém, Renato Tapajós, que ele foi para São Paulo logo que acabou o primeiro filme que ele fez aqui no Pará, chamado Vila da Barca, que é um dos filmes que é um marco também na história aqui do Pará. E ele foi perseguido politicamente na época, teve que sair do Brasil, e esse filme só foi visto depois da década de 80 aqui, né?
E ele me falou o que era a produção naquele momento aqui, né, do Pará da década de 60. Então, a partir das experiências de vida deles, eu fui elaborando esse mapa, porque as pessoas vão se encontrando nesses filmes. A Jorani Castro começa a trabalhar com a mãe dela, a Edna Castro, depois já segue uma carreira. Eu vou criando essa linha do desde tempo. esse filme, não sei se só para me certificar disso, a Helene também pode me ajudar. Desde desse do Líbero Luchardo não se faz um longa, né? A Jorani que agora me parece que vai lançar, não é isso? O último filme que o Líbero Luchardo fez foi em 73, Brotos Inocentes. A partir de uma verba da Embrafilme que ele teve, e aí... Longa não se fez mais, né? Foi o último longa, o último longa, nesse né? formato cinematográfico, que é para ser exibido em cinemas. Claro. Já fizeram longas de forma, digamos assim, experimental. Mas esse longa tradicional, assim, não, né? Como cinema feito para exibir no cinema, cobrar ingresso, que é aquela indústria cinematográfica fazia não se 50 anos. Agora sim. Deixa a Helene fazer essa pergunta e eles te dar uma vez para o telespectador. Tu foste ouvir também os críticos, que, por exemplo, Pedro Veriano, Luzia, esse povo todo que viveu um pouco a partir da década de 70 para cá, eles tiveram uma importância fundamental também, né? Nesse olhar sobre o cinema com a crítica. E eles produziram filmes, inclusive. Sim. O Pedro Veriano tem uma produção cinematográfica na década de 60, experimental, feita com câmera 16mm, bem experimental mesmo. O Paz Loureiro tem filmes da década de 70, de Super 8 que ele fez também. Ronaldo Moraes Rego produziu na década de 70. O Vicente Cecim. Vicente Cecim, que a produção dele na década de 70 é a principal produção que tem aqui nesse filme. E vídeo arte mesmo, trabalho com linguagem mesmo, né? Porque cinema não é só contar história, né? Não é só a questão mesmo do trabalho com a linguagem. Mas que eu, tipo, tem entrevistas dele, tu conseguiste fazer isso ou isso é uma posterior? O que eu consegui nesses fazer 2 anos muito, de dissertação, que é pouco tempo, assim, se for pensar para fazer isso. É muito pouco tempo. Eu tive que botar um ponto final e senão você finalizar. não conseguia fechar. Mas ela não acaba nunca. Tu vai ter que dar o desdobramento. Eu achei muito legal. As entrevistas todas que eu fiz... Você vai desdobrar no doutorado, não? Com certeza. E haja projeto para financiar. Você deve ter muito material, né? E aí eu pensando numa forma de trazer isso para o público, né, que o site já é gratuito e sempre vai ser o acesso a essa informação. Todo o material que eu pesquisei, todas as entrevistas, está tudo nesse site, assim, é super democrático. Então, quem quiser a pesquisa para todo mundo. E eu estava planejando uma representação visual desse cinema mesmo. Só que assim, se eu fosse fazer uma amostra de filmes, ela ia ser gigantesca, interminável. Eu não consegui fazer um recorte. Então eu pensei nessa exposição, que ela é na galeria que é na minha casa, inclusive, é uma galeria no porão da minha casa, que é a Galeria Elétrica, né? E eu vou ter uma representação gráfica dessa dissertação, com essa linha do tempo do cinema paraense, e que a pessoa vai ter disponível todo esse acervo lá para assistir o filme que quiser. Você já está lá ou você abre quando? A gente abre para o projeto circular. É por isso que tem aquilo que é o domingo que você vai fazer isso. Eu vou abrir durante o projeto circular, que eu queria até falar aqui que é domingo. Que é um projeto que é domingo. A gente sempre divulga o projeto Circular Campinas Cidade Velha. Sempre. Todas as edições a gente tem. Esta edição acho que é uma primeira, ou acho que só 2 que talvez a gente não tenha trazido aqui a Maquicó para falar ou alguma outra a Maquicó é minha vizinha, ela mora em Mas aí é bom você lembrar que é para a gente lembrar todo mundo que neste domingo vai ter de novo. São mais de 30 espaços assim, pela Cidade Velha. Acho que é dos namorados o tema, né? Uma chamada bastante interessante. É verdade, porque a gente tem uma chamada aqui na cultura. E aí é esse passeio aí por esses bairros com galerias abertas, então espaços de gastronomia, que é uma ideia ótima. Esse espaço teu que parece que vocês vão abrir para outras áreas além do cinema, né? Literatura. Eu já ouvi uma conversa aí por aí. Eu tô querendo agora, tô aberto a propostas agora. Eu abri essa exposição, então, ela vai integrar a programação do Circular Campina, Cidade Velha agora no domingo. Isso. Mas aí você dá o endereço direitinho. Fica na Frutuoso Guimarães, 602, né? Em frente à Câmara quase, né? Vizinho da Maquicó. E vai ficar aberto das 10 da manhã às 8 da noite. Você vai poder visitar, conhecer essa história do cinema paraense, conversar comigo e com os cineastas que eu convidei para ir lá, né? Para a gente bater esse papo, assistir os filmes também juntos.
Quem são esses cineastas? cineastas A Elaine que quer tá- saber. Eu trouxe alguns amigos meus, por exemplo, Matheus Moura, vai Que é os passar dos por jovens lá. críticos, né? Dos jovens críticos. Ele vai estar lá com a gente, vai bater um papo sobre cinema. Bacana. Então, e eu queria, na verdade, marcar a relação com o site, né? Porque a base toda é o site Cinemateca Paraense, né? Então, lá está toda a pesquisa disponível e lá na galeria é só uma representação visual para a gente trazer um pouco mais para poder visualizar essa linha do Bacana. tempo, né? Ok. Estamos mostrando ali, olha, o endereço do site. É o e- WordPress, é o WordPress, no no caso, né? E a Marcela, você tem pergunta, é isso? Tem, pergunta e comentário. O Alex Barata, ele pergunta o que caracteriza o cinema paraense. Ele diz que o Nordeste, a gente sabe que a cultura nordestina, São Paulo é urbano, e o paraense se resumiria ou se confundiria com o tema Amazônia ou é mais do que isso? Rapidinho, É diga uma lá. questão de identidade, né? Cinema, ele tem a identidade do Pará tá dentro daquele filme. O nosso falar, as nossas expressões, o nosso rosto, a nossa música, né? Nosso patrimônio, que é a cidade, a dinâmica da cidade. Isso é o que caracteriza um cinema paraense. É um cinema de identidade, né? Um cinema Que pode cada ser lo- urbana, pode ser ribeirinha. E é vasta por conta da nossa vastidão que é o Pará, né? Na verdade, essa minha pesquisa acaba ficando muito muito Belém, em Belém, eu acho, né? mas o resto do Pará, né? O restante do Pará, outras cidades também tem uma produção não tão grande quanto Belém, isso é uma realidade, né? Alguma coisa em Marabá tem, Santarém, mas é bem complexo essa Acho que Paraupebas parece Para que tem um ser- trabalho interessante com os festival, festivais né? de cinema, por exemplo. O que Tem faz o um- cinema paraense. Tem um comentário, Marcos Cardoso diz obrigado pelos excelentes temas, desejo muito sucesso ao amigo Ramiro Quaresma. Legal. Valeu, Marcos. Então, Ramiro, no domingo você estará lá com essa exposição aberta. A exposição é Linha do Tempo, 60 anos de cinema paraense. Sim. É isso? Linha do tempo, porque a base do cinema é como a gente chama a timeline, né? Que é onde você edita os filmes. A gente tem essa relação com o tempo muito forte no cinema. O cinema é a manipulação do tempo, né? Quando tu joga para tu editar teu filme, tu monta aquela linha do tempo, tu vai colocando as imagens, colando as imagens e escolhendo o tempo que elas têm. Então, a relação do cinema e o tempo, a relação do cinema com a memória é uma coisa que me interessa muito. A gente acabou de ver agora, vendo um dia qualquer do Líbero Luchardo, né? Vendo Belém como era. Né? Aí a gente pode construir aí um pouco ou muito da memória da cidade, né? Porque Enfim. o cinema capta o movimento, né? A base do cinema é o movimento, a dinâmica. Né? Então, a partir do cinema, tu pode saber como é que era uma época, como é que era Belém. Com certeza. Né? É isso então, que bacana. Parabéns pela dissertação. Amanhã, né? a partir de que horas? Domingo. Domingo, A partir das né? 10 horas da manhã. 10 é. horas. E a gente aproveita para divulgar o Circular Campinas Cidade Velha, que o tema desta edição do evento, que é maravilhoso, é o Dia dos Namorados. Claro, você tem um recadinho para dar. Vamos Eu tenho um aproveitar. recado da Fundação Cultural do Pará, que amanhã nós vamos fazer a abertura da quadra junina da Fundação com a Revoada dos Pássaros, que já é tradicional na Casa das Artes, antigo IAP, ali que a gente vai concentrar na Basílica de Nazaré, em frente, depois vai haver o cortejo até a Casa das Artes, onde a revoada vai acontecer. E aí a programação vai do dia 17 até o dia 29 no Centur, Fundação Curro Velho e Casa da Linguagem. E aí no Centur, na Fundação, as quadrilhas, Quadrilhas, né? danças que já é concurso, já as é danças tão parafolclóricas. esperado, né? E os pássaros juninos, que Claro. é especial também para as pessoas que gostam dessa tradição, a gente vai ter no Margarides Kivazapa. Mas a partir das amanhã, 7 da noite. então, A sábado, revoada, a que horas? Às 17 horas, na Casa das Artes, com Que é o concentração anfiteatro. ali na frente da Basílica de Nazaré. Muito São bom. todos convidados. Bacana. E nós vamos falar das quadrilhas na próxima semana, com certeza, aqui também. Ramiro, te agradeço por ter vindo, viu? Legal, Conversar obrigado. com a gente, muito bom. Tem intervalo agora rapidinho, depois que falamos sobre água, cinema, vamos falar sobre gastronomia, gastronomia, mas o empreendedorismo nessa área. No próximo bloco, com a Sabrina Petrola e com a Paula Pires, que estão aqui conosco. Depois do intervalo.